Pessoal, na aula de hoje vocês vão aprender a desenhar um triângulo equilátero com o auxílio da circunferência. Na semana passada a gente aprendeu como que a gente desenha uma circunferência, né? Vocês viram que a gente usa para isso o compasso. E agora a gente vai fazer um triângulo equilátero usando aquelas circunferências. Eu estou aqui com um lápis e uma caneta. Eu vou fazer com esses dois para facilitar a visualização de vocês, mostrar a vocês que vocês conseguem fazer mesmo sem ter o compasso. Na semana passada eu mostrei a vocês, né, que a gente utiliza aqui, ó, o compasso para fazer a circunferência, mas se você não tem, você pode usar aqui duas canetas, ou dois lápis, ou uma caneta e um lápis, como eu estou usando aqui. Então, eu vou fazer assim, o meu lápis vai ser minha ponta seca, e a caneta vai ser a parte que vai desenhar a circunferência. Como eu quero desenhar um triângulo equilátero, eu preciso saber o que é um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero é aquele que possui os lados com as mesmas medidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer qual vai ser esse lado. Eu vou desenhar aqui um triângulo com lado de 4 centímetros. Então, eu tenho que marcar esse 4 centímetros aqui na régua, né? Ó, de 0 até 4. Marquei aqui, 4. E vou fazer esse segmento. Esse aqui vai ser o tamanho do raio da minha circunferência e vai ser o tamanho do lado do meu triângulo. Vou marcar aqui um ponto em cada uma das extremidades para facilitar. Vou falar que aqui é A e aqui é B. Então, aqui eu já tenho um lado desse triângulo. Agora, eu tenho que desenhar os outros. Lembrem-se que aqui tem 4 centímetros. Então, se eu quero um triângulo equilátero, os outros dois lados também vão ter que ter 4 centímetros. E eu vou usar agora a circunferência para me ajudar a fazer esse desenho. Vou fixar aqui, então, a minha ponta seca em um das extremidades, ó. Vou começar aqui por A. Então, fixei aqui a minha ponta seca, a do lápis, no A. E vou colocar a ponta que vai mover no B. Ó, vejam que eu tenho uma abertura aqui, ó, essa abertura. E agora eu vou começar a fazer o movimento. Só que para facilitar, eu vou movimentar o papel. Então, eu vou fazer aqui a minha circunferência. Ó. Fixando bem a caneta e o lápis, para não correr o risco de movimentar e mudar aqui a medida, tá? Então, aqui cheguei em B. Fiz a circunferência. Veja que não fica tão correto por conta do puxar. Mas se você praticar, você vai chegar bem próximo da circunferência certinha. Então, eu fiz a primeira circunferência. Veja que essa circunferência, ela teve o centro em A, uma extremidade em B, e aqui o raio dela é de 4 centímetros. Mas eu não quero a circunferência, eu quero o triângulo equilátero. Agora, eu vou fazer então o seguinte. Aquela hora, a minha ponta seca estava em A e eu percorri a circunferência a partir de B. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar a minha ponta seca em B e a parte que vai movimentar em A. Então, aqui, ó, eu tenho essa abertura aqui. A abertura igual, de 4 centímetros. Vou fazer, então, mais uma circunferência. Voltei. Vejam que essa ficou até mais certinha. Então, vejam aqui que essas duas circunferências se encontraram aqui nesse ponto e nesse ponto. Eu vou escolher esse aqui para traçar o meu lado. E agora, eu vou chamar esse ponto de encontro de C. E vou ligar esses segmentos, ligar esses pontos. Então, se eu ligar, eu vou formar um triângulo. Se eu ligar o A ao C e o C ao B, eu formei aqui um triângulo. Esse triângulo que eu formei, ele é equilátero. Como que eu posso garantir isso? Ó, vamos recapitular aqui. Eu primeiro tracei esse segmento que vale 4 centímetros. E esse segmento, ele é o raio dessa primeira circunferência. Então, qualquer ponto localizado sobre essa circunferência, a distância de qualquer um desses pontos até o ponto A, que é o centro, vai valer 4 centímetros, que é o raio. Então, aqui, ó, se a gente andar o B até o A, vale 4.
Esse ponto aqui até o A vale 4, inclusive o C. O C, ele não está sobre essa circunferência? Então, a distância de C até A também vai ser 4 centímetros, que é a mesma medida do raio. Agora, a segunda circunferência que a gente traçou estava com o centro aqui em B. E o B, a distância dele até qualquer ponto da circunferência é 4 centímetros também. Por quê? Porque o raio dessa circunferência é 4 centímetros. Quando a gente traçou, a abertura do compasso era de 4 centímetros. Então, qualquer ponto aqui sobre essa circunferência de B vai estar 4 centímetros dele, a distância de 4 centímetros. Então, aqui, ó, qualquer ponto nessa circunferência, a distância dele até B vai ser de 4 centímetros, inclusive C, porque o C não está também sobre essa circunferência. Então, daqui até o centro da circunferência tem 4 centímetros. Então, esse triângulo que a gente acabou de formar é um triângulo equilátero. Por quê? Porque cada um dos lados medem 4 centímetros. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo com o lado 4, 4 e 4. Então, para eu traçar um triângulo equilátero, eu tenho aqui o auxílio da circunferência, tá? E vocês podem também, ó, vamos fazer mais um exemplo aqui, dessa vez com o compasso. E agora eu vou fazer um com 3 centímetros. Então, eu vou aqui de 0 até 3. Eu não precisaria nem traçar toda a circunferência. Olhem só, eu vou aqui ligar esses pontos, né? Porque eu quero um dos lados. Um dos lados vai ser a ligação desses pontos. Então, aqui tem 3 centímetros que eu medi. Vou colocar a ponta seca em um deles, aqui. E vou começar a traçar a circunferência. Aqui. Não tracei tudo. Agora, eu vou fazer o contrário, ó. Veja que estava assim, ponta seca aqui e a outra que move aqui. Eu vou trocar. Ponta seca aqui e a que move aqui, continuando com a mesma abertura de 3 centímetros. E agora, eu vou movimentar aqui, começar a traçar essa outra circunferência. Veja que elas já se encontraram. Nesse ponto aqui. Vou chamar aqui de A, B e C. Se eles se encontraram, basta ligar esses pontos. Então, liguei. Tenho aqui o triângulo equilátero, tá? Então, aqui, ó, mais fácil, não precisa nem traçá-la toda, tá? Só eles se encontrarem, todo mundo aqui tem 3 centímetros. Então, por hoje é só, e a atividade vai ser vocês traçarem um triângulo equilátero de lado 5 centímetros, tá bom? Então, por hoje é só.